Na chácara contígua à Senhora Veiga, pelo lado esquerdo morava um desses homens, que o povo designa com o nome de esquisitos. Os amigos o chamavam Carlos, os estranhos tratavam de Senhor Hermano. Ele, porém, costumava assinar H de Aguiar. Para merecer do vulgo a qualificação de esquisito, basta às vezes sair da trilha batida, mas o Senhor Hermano tinha como efeito hábitos e ações que exerciam reparo e lhe davam certo cunho de originalidade. Não se lhe conhecia a profissão, sabia-se, entretanto, que era abastado, pois, além da chácara de sua residência, possuía apólice e prédios na cidade. Sua casa vivia constantemente fechada na frente e tinha o aspecto de uma morada em vacância pela ausência do dono, que olhava pela grade do portão, sempre trancado, não descobriria outro indício de habitação a não ser o fumo da chaminé. Todavia, nas raras vezes em que assoava a grossa campa da entrada, aparecia logo um velho criado, todo vestido de preto, que introduzia a visita com uma cortesia respeitosa, mais fria e taciturna. O dono da casa costumava ir à cidade 3 vezes na semana para tratar de seus negócios, ou talvez para não isolar-se totalmente do mundo, do que já havia tão apartado. Também saía de seu passeio, a pé ou a cavalo, pelos arrabaldes. Certas ocasiões mostravam-se afável, polido, atencioso e expansível, retribuindo os cumprimentos de que recebia, dirigindo as pessoas de seu conhecimento. Então ele é um modelo do homem da boa sociedade e fina educação. Outros dias estava de tal modo concentrado que passava pelas ruas como incógnito. Não falava a ninguém, não fazia caso das pessoas de maior consideração e a quem acatava. Se algum amigo vinha-lhe a encontro, recebia sem parar com a máscara muda e impassível da abstração, e logo a despachava com um aperto de mão automático. Estas alternativas sucediam-se por faces, duravam semanas e meses. A fisionomia denunciava logo a conjunção desse espírito com o mundo. Havia nele, como em todos nós, dois homens, o íntimo e o social. A diferença é que nele as duas faces revezam-se, enquanto que nos outros elas do ordinário são fixas e formam um direito avesso do indivíduo. Ainda mesmo nos seus dias de misantropia, o semblante do Senhor Hermano era tão modesto e sereno que ninguém via na sua desatenção orgulho ou falta de civilidade. Atribuíam essas desigualdades de caráter ao gênio e se não se ofendiam com elas. Em geral, os vizinhos e conhecidos o saudavam sempre cordialmente, embora ele passasse sem olhá-los. De outros do que poucos sabiam e só alguns amigos se lembravam, era da primeira mocidade do Hermano, quando ele passava por um dos mais brilhantes cavalheiros dos salões fluminenses. Sua graça natural, primor de suas maneiras e seduções de espírito, o desigualavam entre todos, com um tipo de elegância. Eram os arrebóis dessa esplêndida mocidade de que ele ainda mostrava nos seus momentos de expressão, quando desprendiam-se da constante preocupação. Um dia, no meio de seus triunfos, quando a estrela mais brilhava, correu a notícia de que Hermano estava para casar-se, o que não deve surpreender em sua idade. Foi, porém, geral admiração quando soube que Dona Julieta, a moça de quem se apaixonara a ponto de sacrificar a liberdade, não era rica nem bonita. Ninguém esperava que ele, nas condições de pretender as filhas dos primeiros capitalistas e de escolher entre os mais aristocráticas belezas da corte, fizesse um casamento tão desvantajoso. Dona Julieta não frequentava a alta sociedade, mas algumas pessoas da creme
em sentido figurado, significa o que há de melhor, a nata, a fina flor da sociedade. A tinha encontrado em vezes em partidas, reuniões sociais e recreativas, serões, saraus familiares, e essas compreenderam a repentina paixão de que ela tinha inspirado ao noivo. Como estátua, a moça era um esboço imperfeito, ainda mesmo com as correções que aplicava ao molde de um traje elegante ou à infeliz disposição dos efeitos. Imagina-se de um cincel inspirado, idealizava esse esboço e dava às linhas do perfil a harmonia de que lhe regarra a natureza. Tal seria não o retrato da Julieta, mas o tipo de pessoa refletia na imaginação da artista, a quem lhe servisse de modelo. Havia em seu olhar em sua voz, em seus movimentos, inflexões maviosas, mas de tão vivo reflexo que se esculpia como se tomasse em corpo. Depois de apagar seu gesto, sentia-se ainda com uma doce impressão no vulto a quem animara. O espírito fino, meigo e gentil da Julieta não tinha expansões brilhantes. Era modesto e às vezes tímido. Entretanto, o que lhe dizia, por mais simples que fosse, trazia o calor de uma emoção íntima. Sua palavra exalava-se os perfumes de uma alma em flor. Ao seu lado e conversando com ela, um homem de rigor estético poderia esquivar-se ao elevo que infundia a suprema distinção desta moça, e notar em suas feições e seu talhe a ausência de beleza plástica, mas apartando-se dela e perdendo a vista, raro era o que não levava na fantasia um ideal suave e gracioso, que ofuscava a imagem das mais radiantes formosuras do salão. O primeiro encontro do hermano com a noiva explica bem a influência de que ela deveria exercer em sua vida. Ao sair do teatro, lembrou-se do convite de que recebera para a partida em uma casa de pessoa de sua amizade, a quem devia atenções. Dirigiu-se para lá com a intenção apenas de fazer ato de presença. Quando entrou no saguão, cantava uma senhora a aria da Lúcia de Lammermoor. Lúcia de Lammermoor, apresentada pela primeira vez em Nápoles em 1835, esta ópera é considerada a obra-prima do compositor italiano Gaetano Donizetti, 1797-1843, baseia-se na obra A Noiva de Lamentor de Walter Scott. Terminado o canto, subiu. Havia na sala muitas senhoras, algumas de seu conhecimento, outras que via pela primeira vez. Notou entre estas uma moça alva de cabelos negros. Era Julieta. Sem que lhe dissesse, por uma rápida intuição, adivinhou que fora ela, intrépida e inspirada da música de Donizetti. Teve, pois, uma decepção. Ele imaginara sempre uma Lúcia loura como filha das névoas montanhas da Escócia, e vinha achar a cópia em um tipo tão oposto. Hermano demorou mais do que tensionara. Ficou até o fim da partida. Por mais uma vez aproximou-se de Julieta e conversou com ela. Quando se recolheu calmamente, cantava mentalmente a bela Ninha, que ouvira executando por Mirati, e pensava que talvez Lúcia, apesar de escocesa, tivesse cabelos pretos como Maria Stott. Maria Stott, uma das obras mais famosas do escritor romântico escocês, 1771-1832. Maria Stuart conta a história de uma rainha escocesa decapitada em 1587 de Walter Scott. Julieta era filha de um coronel reformado do nosso exército que servira por algum tempo em Goiás. Na sua primeira expedição para aquela província, acompanhou a mulher, apesar de estar muito próxima a dar à luz. A menina nascera em uma viagem. Uma escrava que a oficial trazia, fatigada das jornadas, mal podia acudir à senhora.
foi, pois, o furriel. Furriel era uma posição hierárquica entre o segundo sargento e o cabo da esquadra no exército do Brasil colonial e imperial. Abreu, que serviu de ama seca à menina, e tal amizade tomou-lhe que não quis mais separar-se dela. Completando o tempo de serviço, obteve baixa e ficou em companhia do oficial como agregado. Hermano frequentou a casa do coronel Soares pouco mais de um mês depois de seu primeiro encontro com Julieta. Manifestou-lhe seus sentimentos, que aliás já eram conhecidos da moça, e pediu-lhe consentimento que tivesse razão de esperar. Ela ficou em momento pensativa, depois disse com o tom de grave uma convicção profunda: o casamento, uma fatalidade. Como o hermano interrogava o semblante para conhecer o sentido de suas palavras, ela acrescentou: meu marido há de pertencer-lhe de corpo e alma, como eu a ele, e para sempre. E assim que eu entendo o casamento. Penso da mesma maneira. Para sempre, eternamente? Compreendi todo o seu pensamento, Julieta, e não imagina o meu júbilo para encontrar tão perfeita identidade de sentimentos na mulher a quem eu amo? Sempre acreditei que o casamento não deve ser uma simples união social, mas na formação da alma criadora e mãe, da alma perfeita, de que nós não somos senão as parcelas esparsas. Essa alma, uma vez formada, só Deus a pode dividir e mutilar. O casamento realizou-se pouco tempo depois, e os noivos foram morar na casa de São Clemente, a qual tinha sido preparada como esmerro para recebê-los. Abreu acompanhou sua filha de criação, e ele a tinha recebido em seus braços ao nascer, e contava, não deixava senão quando Deus a chamasse.